Queridos, vamos meditar e estudar na palavra de Deus, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, Romanos capítulo 10. Nós estamos aí numa série de mensagens e hoje é a última mensagem dessa série, uma série chamada Simplesmente Igreja. O mês de fevereiro todo nós estamos refletindo sobre as marcas essenciais de uma igreja cristã. Nós refletimos na primeira mensagem, falamos que o movimento simples de Jesus, aquele movimento em que Jesus chamou os discípulos e falou para eles que eles deveriam pregar o evangelho, ensinar aquilo que ele estava ensinando, seguir os seus passos. Aquele movimento simples que visava amar as pessoas por meio de uma mensagem, que não era uma mensagem necessariamente doce e gentil. Jesus era um homem doce e gentil, certamente, mas a sua mensagem era impactante, a sua mensagem era desafiadora. Arrependam-se, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Então Jesus ensinou seus discípulos a pregar essa mensagem, mas ao mesmo tempo a amar as pessoas, acolher o rejeitado, o necessitado. E esse movimento simples se tornou em algo muito complexo. A igreja cresceu, a igreja virou uma grande instituição, muito poder, muito dinheiro, muita influência. E no meio de tudo isso, eu percebo que nós nos perdemos. Nos perdemos porque nos tornamos fascinados com o poder, fascinados com o dinheiro, fascinados com a influência. Quando, na verdade, Jesus nos mandou pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés das pessoas. Nós nos fascinamos com o poder, com o dinheiro, com a influência, quando, na verdade, Jesus nos chamou a servir o outro, a amar o outro. E por isso essa série de mensagens é uma tentativa de resgatar a nossa compreensão daquilo que é mais essencial, mais simples para sermos como igreja. As marcas de uma igreja cristã não estão no tamanho do seu prédio, no tamanho da sua influência, na quantidade de dinheiro que ela tem. As marcas de uma igreja consistem nessas marcas que temos falado aqui desde o começo dessa série. A adoração, a igreja foi chamada para ser um povo que adora a Deus. Nosso principal objetivo de vida não é o nosso objetivo comunitário tão somente, mas cada um de nós somos chamados e fomos criados para adorar a Deus e gozá-lo para sempre, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter prazer na sua presença, adorar, reconhecer que Ele é Senhor, reconhecer que Ele é santo. Nós também meditamos sobre a importância e a marca da oração. O povo de Deus é um povo que ora, é um povo que se relaciona com Deus. A nossa relação com Deus não é uma relação religiosa, institucional, ritualística. Nosso relacionamento com Deus não é sobre ir à igreja aos domingos para sentir uma paz interior e falar: nossa, como eu fui embora feliz, porque eu fui para a igreja, cumpri o meu compromisso. E aí de segunda a sexta ou de segunda a sábado eu vivo como eu bem entendo. Não é isso. A relação com Deus, a marca essencial de uma igreja é uma relação que se dá por meio da oração, da comunhão com Deus, do relacionamento, uma igreja que ora para que os planos de Deus se realizem em nós, para que Ele use a sua igreja, o seu povo, para realizar o seu sonho, que é alcançar todas as nações. Nós também meditamos sobre a comunhão. A salvação não é individual, né? Frases que falaram que você acha bonita, mas não são bíblicas. Número 1, a salvação é individual. A salvação não é individual. A salvação é pessoal e intransferível. Nós não podemos transferir a nossa salvação para alguém, mas a salvação não é individual, ela é comunitária. Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo para formar uma família de filhos. Então, não tem como a gente viver a nossa relação sem a relação com Deus, sem a relação com o irmão, sem a comunhão, sem amar o irmão, sem perseverar na relação, sem perdoar o irmão, sem chorar para o irmão, sem se alegrar com o irmão. Qualquer espiritualidade focada em si mesmo, individualista, é diabólica, não é cristã. A espiritualidade que vê Deus como aquele que atende os meus pedidos pessoais está mais para uma idolatria diabólica do que para uma relação cristã com a fé. A relação cristã é uma relação comunitária, e não individualista, e não egoísta. Então a comunhão é importante. Nós não nos reunimos aqui à toa. Eu como pastor, nós como conselho, não insistimos para que você esteja aqui todos os domingos só porque a gente quer os bancos da nossa igreja lotados.
que a gente sabe que é nessa relação comunitária que nós somos curados, que nós presenciamos a presença real de Deus, que nós desfrutamos da alegria de suportar uns aos outros, de chorar uns com os outros. Nós insistimos para que você participe de um pequeno grupo, de uma célula, não porque nós queremos multiplicar e viver essa coisa doentia, às vezes, de querer ficar multiplicando, multiplicando, mas porque nós sabemos que a célula é um ambiente de comunhão, de amor, de fraternidade, e ali você é abençoado, ali você é suportado em amor pelos irmãos que estão. E hoje eu quero falar sobre a última marca da igreja que eu considero essencial: adoração, oração, comunhão e proclamação do evangelho. Uma igreja que adora a Deus, que ora, que vive em comunhão, mas não proclama o evangelho, é mais um clube social do que uma igreja, porque nós temos uma mensagem, nós temos uma missão, e a nossa missão é proclamar essa mensagem. Então, quando nós não pregamos, frase número 2 que te disseram que é bonita, mas que não está na Bíblia: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Mentira. O evangelho é uma boa notícia, o evangelho é uma notícia que precisa ser falada. O rema, a palavra grega traduzida por rema, é a encarnação ou a expressão do logos. Se logos é uma palavra que diz sobre o verbo, Cristo, o verbo que se encarnou, é uma representação, uma tipologia do Cristo, rema é aquilo que precisa ser dito, falado, anunciado. Então, nós precisamos sim falar, pregar o evangelho, anunciar o evangelho. E eu quero ler o texto que nos confronta fortemente a respeito disso. Paulo está fazendo uma série de confrontos aqui em Romanos, e um desses confrontos tem a ver com a nossa falta de disponibilidade, ousadia para pregar o evangelho. Romanos 10, versículo 8 em diante. Você pode acompanhar na projeção ou abrir a sua Bíblia. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que já foi lida, e agora nós queremos meditar sobre as implicações que essa palavra tem para o nosso próprio coração, para a nossa fé e para a nossa mesmo, coletiva, no sentido da igreja. Senhor, fala conosco, fala com a Tua igreja, nos ensina a sermos igreja de fato. Nos ensina, Senhor, a praticar a nossa fé, fé bíblica, fé cristã, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é um texto que nos confronta exatamente sobre aquela frase que eu disse que é bonita, parece verdade, mas não é. Prega o evangelho, se necessário for, use palavras. E muitas vezes nós estamos achando que o nosso testemunho de fé, a forma como nós vivemos, é capaz de salvar as pessoas. E assim estamos mandando pessoas para o inferno. Porque estão ao nosso lado e nós não estamos pregando para elas. Porque nós achamos que só porque nós temos um bom comportamento diante delas, somos bons pais, somos bons maridos, boas esposas, bons profissionais. Então a pessoa vai ver em mim o Cristo, vai sentir o perfume de mim em Cristo. Ok, isso é possível.
Mas como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar. E é o meu desafio do texto, o que eu preciso dizer a partir do texto é que nós devemos pregar. A igreja de Jesus é uma igreja que tem a marca da pregação do evangelho. Nós adoramos, nós oramos, nós vivemos em comunhão, mas nós pregamos, nós falamos para as pessoas dessa mensagem. E eu quero pensar com você sobre algumas perguntas que eu vou fazer e a gente vai responder aqui juntos, pensando e meditando no texto. Se precisamos pregar, o que é que nós pregamos? Se nós precisamos anunciar uma notícia, uma boa nova, qual é essa boa nova? Qual é essa boa notícia? O texto nos diz que é a palavra da fé, ou seja, o rema da fé, a palavra dita, a palavra expressada, a palavra que sai da nossa boca e que gera fé. Palavra que é simples, palavra que é acessível e é suficiente para a salvação. Então, irmãos, nós pregamos o quê? Nós pregamos a palavra. A palavra de Deus é a verdade que o mundo precisa ouvir. A palavra de Deus é a palavra que confronta os pecados sociais. E se você gosta ou não, ou se você acha que talvez algumas coisas que eu vou falar aqui soam de forma política, tudo bem, mas a palavra de Deus confronta pecados sociais, confronta o racismo, confronta a homofobia. A palavra de Deus confronta pecados individuais. O nosso problema com a sexualidade, o nosso problema com o dinheiro, o nosso problema com o poder, o nosso egoísmo, a nossa necessidade de acumular riquezas. Então a palavra de Deus, ela não está preocupada com a sua ideologia política, com a forma como você pensa. Ela está preocupada em confrontar os seus pecados, porque ela é a verdade. Ela é a verdade. Por isso nós devemos pregar a palavra que é simples, acessível e suficiente para a salvação. A salvação na simplicidade da fé em Cristo como Senhor e Salvador. As pessoas precisam ouvir que as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, apontam para a necessidade de entregarmos a nossa vida para Jesus, não só como nosso Salvador, reconhecer Ele como nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para nos salvar, mas também nos submetemos a Ele como nosso Senhor. É isso que Romanos 10 está nos dizendo, porque aquele que confessa o Senhor com a sua boca, Jesus como Senhor em seu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. As pessoas precisam ouvir essa mensagem, internalizar essa mensagem e perceber que o problema da humanidade, o problema delas, não é os comportamentos que elas têm, mas é um coração inclinado, entregue ao pecado. E só quando elas reconhecerem que Jesus é Senhor e Salvador e internalizar isso no coração e professar isso com a sua boca, que elas serão salvas. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós temos a mensagem que diz isso para elas. Nós temos a mensagem não só de que Jesus nos ama, de que só Jesus nos aceitou, mas que, primeiro, para que essa mensagem seja uma boa notícia, é preciso que venha antes a má notícia. E a má notícia é que todos nós somos pecadores. Paulo está falando dessa má notícia alguns versículos antes aqui, e também no capítulo 9, falando que nada do que nós fazemos com a nossa justiça própria, com a nossa religiosidade, alcança o coração de Deus e agrada o coração de Deus e pacifica o coração de Deus. Que o que pacifica o coração de Deus é a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Então, judeus não são salvos porque são judeus. Judeus não são salvos porque são da linhagem de Abraão. Judeus não são salvos porque seguiram as leis e guardaram as leis e os mandamentos. Assim como nós não somos salvos pela nossa religiosidade, por irmos à igreja todos os domingos, por orarmos todos os dias, por cumprirmos todos os ritos que nós acreditamos que nos coloquem em paz com Deus. Não é por isso que nós somos salvos. Nós somos salvos quando no nosso coração, verdadeiramente, nós submetemos a nossa vida a Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos entregamos completamente ao seu senhorio. Aí a salvação acontece. Aí nós descansamos na segurança bendita da salvação e como cantamos, nada pode nos separar desse amor. Nós estamos seguros nas suas mãos. Não depende das nossas obras de justiça.
Não depende do quanto você ora, não depende do quanto você vai à igreja, não depende do quanto tempo você é presbiteriano. Depende da sua fé em Jesus. E é isso que nós pregamos. Nós pregamos a palavra da salvação, nós pregamos a palavra da fé que gera salvação. E por que pregamos? Se nós temos clareza do que pregamos, que é a morte, né, a encarnação, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, que vem e acontece num ponto específico da história, porque a humanidade estava crescendo em maldade. Então, na plenitude dos tempos, Jesus vem, morre na cruz, Jesus ressuscita, vence a morte, e nós cremos que nesse tempo da dispensação que nós estamos, nós temos a responsabilidade de anunciar essa história, essa grande história, a história de Deus e a história da salvação da humanidade. Mas por que nós fazemos isso? Por que que nós pregamos? Primeiro, eu acho que nós precisamos entender o porquê nós não pregamos. Qual não deve ser a nossa motivação para pregar? Quais não devem ser as motivações para pregar? De movimentos que eu vejo acontecendo nos nossos dias. Primeiro, nós não pregamos para ganhar a discussão. Nós não pregamos para estarmos certos. Porque existe um movimento, às vezes até doentio no meio cristão, de que nós queremos ter a razão. Nós queremos fazer um proselitismo religioso. Nós queremos enfiar a nossa fé goela abaixo das pessoas. Nós queremos que elas acreditem e vivam como nós. Mas não é por isso que nós pregamos. Nós não pregamos para convencer as pessoas de que elas estão erradas e que nós estamos certos. Porque se você pregar com essa motivação, por mais que a palavra de Deus seja a verdade, e nós sabemos que ela é a única verdade, nós não pregamos com essa motivação, porque quando você faz isso, quando eu faço isso, nós corremos um grave ou um sério risco de deixar de amar aquele que nós estamos pregando. Porque nós queremos só ganhar a discussão, nós só queremos estar certos, sabe? Vira briga de marido e mulher. Na sua casa é assim também? Na minha é. A gente briga lá porque todo mundo quer ter razão. Duas pessoas que querem ter razão ao mesmo tempo, não vai dar certo. Alguém tem que ceder e sempre tem que ser o homem, né, Serginho? A gente sempre tem que reconhecer que a gente está errado e elas estão certas. Por mais que isso não seja verdade sempre. Mas quando você prega com essa motivação de querer provar para o outro que você está certo, que ele está errado, que ele está no caminho errado, que ele vai para o inferno, mesmo que tudo isso possa ser verdade, quando você faz isso com essa motivação, você acaba atropelando o outro, deixando de amar o outro, deixando de ouvir as suas necessidades. Jesus nos ensinou sim a pregar a verdade dura, arrependam-se. Mas Jesus era um homem que ouvia as necessidades das pessoas. Jesus escutava as pessoas. Jesus olhava nos olhos das pessoas. Jesus abraçava as pessoas, inclusive aquelas que não mereciam ser abraçadas. Inclusive aquelas que a religião colocava para fora da porta do templo. Jesus não estava preocupado em mostrar para elas que ele tinha a verdade, que ele era a verdade. E o fato dele ser a verdade, o fato dele chegar ali e poder dizer assim, a verdade chegou, a verdade encarnada aqui chegou, isso já transformava a vida das pessoas. E nós precisamos carregar essa mesma mentalidade, porque nós carregamos a verdade no nosso coração. Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, então quando nós chegamos no ambiente, chegamos para pregar para uma pessoa, chegamos para conversar com uma pessoa, nós cremos que a nossa presença, o nosso afeto, o nosso acolhimento já é uma pregação, mas precisamos falar a verdade em amor. Precisamos falar que essa pessoa precisa se arrepender. Precisamos colocar, escancarar diante dela o seu pecado. Não o seu pecado específico, porque você fuma, porque você bebe, porque você isso, não é. A gente não está preocupado com comportamentos. A Bíblia não nos ensina a sermos supervisores dos comportamentos das pessoas. A Bíblia nos ensina a pregar uma mensagem, que todo ser humano tem um coração inclinado para o pecado, mas Cristo na cruz morreu para ressignificar o nosso coração, nos trazer uma nova vida, uma nova esperança. É isso que nós devemos pregar. Simples, irmãos. É simples. Nós complicamos demais, nós queremos ganhar discussão, nós queremos conectar o discurso de Jesus com discursos políticos, ideológicos. Nós queremos conectar o discurso de Jesus com discursos emocionais, psicológicos. Mas a mensagem é uma mensagem de salvação, de fé, de esperança.
Então nós não pregamos para ganhar discussão. Nós não pregamos para encher a nossa igreja. Importante isso. Porque tem gente que acha que evangelizar é chamar as pessoas para a igreja, né? Ô pastor, chamei lá fulano para a igreja. Tá, mas e aí? Né? Não é só sobre chamar a pessoa para vir à igreja. Por mais que isso seja importante. Porque aqui nós cremos, ela vai ouvir o evangelho, ela vai ser exposta à mensagem do evangelho. Mas, muitas vezes, a gente faz isso com a motivação de dizer assim, não, eu não sei pregar o evangelho, então eu vou levar ela lá, trancar a porta da igreja para ela não sair de lá e ela vai ouvir o evangelho da boca do pastor, não da minha, mas da boca do pastor. E a gente esquece daquele princípio baseado na frase do Spurgeon, que está baseado na Bíblia, né? Que todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. Nós precisamos também parar de terceirizar a pregação do evangelho para o pastor, para o líder de célula, para pessoas que têm mais eloquência na fala, talvez. Nós podemos pregar o evangelho, falar de forma simples sobre a mensagem de salvação. E se todos nós estivermos aqui falando do evangelho nos nossos ambientes de relacionamento, eu não quero dizer que nós teremos uma igreja gigante, até porque isso não é o nosso objetivo, mas nós teremos o céu povoado de filhos de Deus. Então nós não pregamos para encher esses bancos aqui, para ter 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Nós pregamos porque nós sabemos da urgência dessa mensagem, que às vezes tem pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer a mensagem, a boa notícia do evangelho. E talvez ela não vai vir nunca nessa igreja aqui, nunca na nossa igreja, mas ela foi salva. Ela foi encontrada pela mensagem de salvação. Ela ouviu e ela creu. E ela entregou, ela internalizou no coração e ela professou com a sua boca. E aí nós estamos em paz porque essa pessoa encontrou Jesus. Então nós não pregamos para encher a nossa igreja, tá, irmãos? Nós não pregamos, isso não é um plano, isso não é um projeto nosso aqui. E não deve ser de nenhuma igreja. Quando uma igreja se apaixona pelo crescimento numérico a todo custo, ela se prostitui. Ela se entrega a qualquer coisa, qualquer movimento. Ela é pragmática. Ah, dá certo, enche igreja, então vamos fazer. Vamos fazer PNL, vamos encontro com Deus, vamos fazer tudo que dá para fazer. Por quê? Porque enche igreja. E ela está se prostituindo, se entregando a princípios que não condizem com o evangelho. Uma igreja bíblica, ela prega uma mensagem de arrependimento sem se preocupar, porque o crescimento daí é orgânico. Uma comunidade como a comunidade de Atos dos Apóstolos, que perseveravam na oração, perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, o texto diz, e Deus ia acrescentando pessoas. O Senhor ia acrescentando, é natural. Sabe, é uma árvore, uma plantinha que você tem lá na sua casa, que você cuida dela, que você coloca água nela lá todo dia, você coloca ela num ambiente saudável. O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer. Tem gente que é meio supersticioso, né? Fala assim que não tem mão boa para cuidar de planta. Não tem a mão boa. É engraçado, mão boa. Como se a planta dependesse da sua mão, né? A planta depende de um processo natural de cuidado, de saúde. E a igreja é essa planta de Deus. Quando nós estamos num ambiente saudável, estamos orando, estamos perseverando em Deus, adorando a Deus, vivendo a comunhão, naturalmente pessoas vão sendo acrescentadas, Deus vai mandando pessoas, porque essas pessoas vão sendo atraídas não pela nossa estrutura, não pela nossa eloquência, não pela nossa capacidade de ser relevante no mundo, não pela nossa ideologia política, mas pelo amor de Deus que vai nos unindo e vai sendo esse elo que transforma as nossas vidas e transforma a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então é um processo natural, nós não pregamos para encher as nossas igrejas. Nós não pregamos também por um desencargo de consciência, sabe? Tem gente que às vezes prega por um desencargo de inconsciência, assim. Eu encontro uma pessoa na rua e falo, nossa, agora senti que eu tenho que pregar, mas não quero, Deus, pregar para essa pessoa, para esse meu amigo, que eu sei que precisa ouvir de Jesus, mas só para sentir aquele alívio na alma, assim, fala assim, eu fiz a minha parte, a gente fala e fala só, Jesus te ama, viu? A gente foi meio que nem Jonas, assim, fala, ó, Deus vai matar todo mundo aqui se vocês não se converterem, e vai embora, né? Essa pregação é uma pregação desleixada. Deus pode usar essa pregação para salvar? Pode usar, como usou a de Jonas. Mas nós não devemos usar essa motivação para pregar. Nós devemos pregar por outros motivos e não para sentir aquela paz assim, falando, ó, fiz a minha parte.
vou para casa agora, vou botar minha cabeça no travesseiro, que se essa pessoa não creu também e for para o inferno, o problema é dela, eu fiz a minha parte. Isso demonstra também uma indiferença. Isso demonstra que a nossa motivação para pregar está equivocada. Então, por que que nós pregamos? Pelo menos duas coisas eu quero destacar que devem ser a motivação real do porquê que nós pregamos. Nós pregamos porque é a nossa responsabilidade e a nossa missão como igreja, irmãos. Deus poderia ter escolhido os anjos, Deus poderia ter se revelado de inúmeras outras formas, todo poderoso que Ele é. Eu sempre fico pensando assim, Deus poderia ter projetado um grande telão no universo todo, né? E transmitido a mensagem ali para todo mundo. E todo mundo ouviria. Mas Ele escolheu fazer isso através da nossa vida. Ele escolheu incluir você e eu nessa responsabilidade e nessa missão de pregar o Evangelho. Então nós pregamos porque nós nos sentimos responsabilizados, porque nós sentimos esse privilégio de fazer parte da missão de Deus. Nós pregamos porque nós temos essa consciência. Então nós obedecemos. Se Deus mandou a gente pregar, a gente vai lá e prega. Falamos sobre isso de manhã, né? Há esperança para a humanidade quando os seres humanos obedecem a Deus. Então, se nós obedecemos a Deus e pregarmos o Evangelho nos nossos ambientes de relacionamento, há esperança para o mundo. O mundo será salvo à medida que nós vamos pregando e cumprindo a nossa responsabilidade, a nossa missão. Cristãos que muitas vezes não entendem essa responsabilidade, essa missão, se tornam cristãos consumidores. E aí nós sentamos nos bancos das nossas igrejas apenas para consumir aquilo que o pastor tem para oferecer, a liderança, o louvor. E aí tudo que nos desagrada se torna um motivo para a gente falar assim, acho que eu vou procurar outra igreja. Porque essa igreja não está atendendo as minhas necessidades. Mas um cristão que entendeu a sua responsabilidade e a sua missão, ele não fica procurando coisas que não agradam a ele. Ele cumpre a sua missão, ele obedece, ele está ali para servir. Então, o primeiro motivo pelo qual nós pregamos é porque essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. Não é minha tão somente, não é do conselho tão somente, não é da liderança de célula, não é daquelas pessoas que têm mais facilidade para falar, é de todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade, essa missão. O segundo motivo pelo qual nós pregamos é que nós cremos, como diz o texto, que a pregação é uma semente para gerar a fé. Sem essa semente, não é possível que nenhuma planta cresça. O texto vai fazer uma série de perguntas ali a partir do versículo 14, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram ou se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem por uma semente chamada pregação. Sem a pregação, essa semente nunca é plantada. Sem a pregação real do Evangelho, confrontadora do Evangelho, a pregação falada, expressa com os nossos lábios, essa semente nunca vai ser plantada. As pessoas sim estão nos observando. Como disse Billy Graham, talvez sua vida seja a única Bíblia que o seu vizinho vai ler. Certo? As pessoas estão nos observando, vendo como a gente ama a Deus, como a gente se comporta, como a gente se relaciona com o trabalho, com o dinheiro, com a família. Elas estão sim nos lendo, nos observando, mas a única semente que pode gerar realmente fé é a semente da pregação da palavra. Então, isso é um desafio para todos nós, para que a gente bata na porta do nosso vizinho, um dia, talvez, com ousadia, e diga assim: meu querido, eu tenho uma mensagem para te falar, eu tenho uma notícia para te anunciar. Vamos tomar um café? Vamos conversar? Eu queria almoçar com você essa semana. Esse é um desafio para que lá no seu trabalho você converse sobre fé, converse sobre vida com Deus. Às vezes a gente conversa sobre tantas coisas, né? Time de futebol, política, família, religião, mas a gente não fala sobre a mensagem do Evangelho. Pura e simples. Então esse é um desafio para você ter coragem, para nós termos coragem
de falarmos da mensagem do Evangelho onde estivermos, porque é por isso que nós pregamos, porque nós cremos que a pregação é uma semente que é plantada. Como diz a parábola, né? Às vezes ela cai num solo rochoso, às vezes ela cai num solo espinhoso, e as preocupações do dia a dia vêm e sufoca essa semente. Mas, às vezes, ela cai num terreno fértil, num solo fértil, e ela cresce, e ela produz frutos, para a glória de Deus. Então, eu quero encerrar essa série de mensagens nos lembrando dessas marcas importantes. Nós já lembramos no começo da mensagem, mas eu quero lembrar mais uma vez. Nós somos igreja, e somos simplesmente igreja porque nós adoramos a Deus. A missão existe? John Piper que disse isso. A missão existe porque a adoração não existe. Porque as pessoas não estão adorando a Deus e se rendendo a Deus é porque nós fazemos missão. É por isso que nós pregamos, para que elas adorem. Então percebe que fecha um ciclo aí, né? Adoração, oração, comunhão, pregação. Pregamos o evangelho, creram, se converteram, adorarão, orarão, viverão em comunhão e pregarão. E esse ciclo da igreja saudável, que vive essas marcas, que busca exercer essas marcas individualmente, cada um de nós aqui, a nossa congregação se expande, a nossa igreja se expande, porque quantas pessoas você tem acesso que eu nunca vou ter acesso? Quantas pessoas que só você vai ter acesso? Não dá para você ligar para o pastor lá na hora e falar assim, pastor, manifestou um demônio aqui, né, pai? Ai, graças a Deus, até hoje eu nunca recebi essa ligação. Manifestou, vem aqui. Não, vem aqui, meu irmão. Bota a mão aí, ora. Pastor, eu tô aqui com uma pessoa que ela aceitou Jesus. Nunca cheguei nessa parte. Agora, o que eu faço? Ora por ela. Conduz ela a uma oração, conduz ela a essa oração de confissão, de rendição ao Senhor. Aí você traz ela para a igreja aqui e a gente batiza ela. Mas essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Nós somos chamados a pregar o evangelho. E que Deus encha você de ousadia, que Deus enche você de coragem. Lá na República Tcheca, lá na Itália, lá nos Estados Unidos, onde você estiver, que Deus enche a sua fé e a sua coragem para pregar o evangelho para todas as pessoas que você alcançar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado como igreja do Senhor. E é na fé, e é na esperança que temos no Evangelho que nós estamos reunidos aqui dominicalmente, Senhor. E não queremos estar aqui, Senhor, por um simples ato ritualístico. Nós não queremos estar aqui por um simples ato religioso, Senhor. Nós estamos aqui porque cremos que há poder no nome de Jesus. Que quando confessamos o nome de Jesus no nosso coração, quando clamamos o nome de Jesus nas ruas da cidade, o Senhor se manifesta, Senhor. O nome de Jesus é poderoso. O seu nome cura, o seu nome transforma, o seu nome transforma casamentos quebrados, o seu nome transforma trabalhos falidos, o teu nome, Senhor, transforma corações deprimidos. O Senhor traz alegria novamente, o Senhor transforma, o seu nome transforma corações ansiosos, ensinam eles a descansar no Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos sair pelas ruas clamando o nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. O nome de Jesus é cura, o nome de Jesus é transformação. E eu quero orar, Senhor, para aqueles que estão doentes, necessitados aqui nessa noite, que talvez nunca ouviram falar de Jesus, estão ouvindo nessa noite. Que o Senhor invada esse coração, que o Senhor transforme esse coração, que o Senhor gere nesse coração paz, salvação, fé, esperança. E que a partir dessa transformação pessoal também, esse irmão, essa irmã possa sair pregando e clamando o nome de Jesus. Senhor, oramos pela nossa igreja, que a nossa igreja nunca se venda, se prostitua, Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração firmado, centrado na palavra de Deus. Que nós possamos, como igreja, sempre perceber que nosso propósito maior é adorar o Senhor, é conversar com o Senhor, é ter intimidade com o Senhor, é viver a comunhão dos santos, fortalecendo uns aos outros, mas é também proclamar a mensagem do Evangelho por todos os cantos desse mundo, Senhor. Nos usa como a sua igreja, na nossa simplicidade, Senhor. Nos usa como igreja para pregar a mensagem que transforma o mundo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.